Romanos 3, do versículo 19 a 31. 19 ao final. Romanos 3, a partir do verso 19, assim diz: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que é um coach? Essa palavra agora está todo mundo fala de coaches. Coaches são pessoas que são contratadas para levantar o moral da turma, para chegar para as pessoas, então, e motivá-las, e para que elas descubram as suas potencialidades e coloquem em prática, e assim consigam superar os seus limites. Palavras como você pode, você consegue, você é vencedor, só depende de você, ninguém conseguirá te deter. E muitas outras frases que exaltam a pessoa, exaltam o seu esforço pessoal. Veja que a palavra você, ela se repete várias vezes aqui, e isso é intencional. É intencional porque os coaches, eles querem fazer com que as pessoas se sintam como a última bolacha do pacote, para que se sintam especiais. Coaches pode até conseguir um bom resultado das empresas, pode fazer com que as pessoas produzam mais, mas em se tratando do relacionamento com Deus, eles não teriam nenhum sucesso. E alguns pastores aí que querem fazer como coaches para levantar o moral da turma, eles vão acabar pregando algo que não é o evangelho, porque Deus, ao contrário dos coaches, o que ele fala não é você consegue, o que Deus nos diz é você depende, não é por você, é por Cristo, não é pelo que você faz, é pelo que Deus fez por você. Eu tenho repetido algumas vezes que Cristo é o pior dos vendedores, porque todos os vendedores exaltam a sua mercadoria, falam bem daquilo que estão oferecendo, mas Jesus não, ele promete, convoca os seus discípulos dizendo que vão sofrer por escolhê-lo, que serão perseguidos como ele foi, que passarão por aflições e que até os pais se voltarão contra os filhos por o terem escolhido. Veja, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vem em contramão dos motivacionistas, e como Paulo vai afirmar no capítulo 9, versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Onde está o você? Onde está o você consegue, você pode, você é o bambambam? Esse é um balde de água fria para aqueles que querem um troféu no fim da jornada, no fim da corrida.
No final, todos, depois de lutas, sacrifícios, vitórias, derrotas, dos jejuns, das orações, da abnegação, de muito trabalho, todos ouvirão: em nenhum momento dependeu de você, sempre dependeu de Cristo. E aqueles que lutaram para depender de si mesmos, ouvirão a dura palavra do Senhor: apartai de mim, malditos, não vos conheço. Mas lá em Mateus 7, 22, 23, Jesus afirma que muitos chegarão para ele e dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus diz: então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Estes fizeram muito, trabalharam muito, mas nunca dependeram da justiça de Deus, sempre dependeram da justiça das boas obras, do esforço pessoal, da dedicação pessoal. E eles é que dependiam daquilo que faziam e nunca dependeram daquilo que Deus fez. Tentaram entrar nos céus pelo seu próprio esforço. Eu volto a afirmar aqui, que se não for por Cristo, ninguém entrará nos céus, mesmo que tenha feito todo o esforço possível para fazer o melhor em todos, melhor que todos os outros homens em todos os aspectos. Como Paulo diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Meus irmãos, os homens erram por tentar chegar aos céus por sua justiça, por seus esforços, por sua fidelidade, por sua doação. Tudo isso deve fazer parte da caminhada cristã, sim, mas ninguém deve fazer isso para conquistar os céus, mas porque foi conquistado por Deus para entrar nos céus. Nós dependemos dele. Em todo o processo da salvação, a salvação sempre dependeu de Deus. Nesse estudo nós trataremos sobre o tema: a justiça proveniente da fé. Como pode uma justiça prover de fé? O que é essa justiça de fé? É a certeza obtida pela fé. Fé que foi oferecida pelo próprio Deus, de que apesar de sermos falhos e imperfeitos, Deus nos receberá nos céus, como um ser puro e santo, não por termos feito algo por merecer, mas por termos crido no ente santo, que foi enviado dos céus para viver como homem, sendo obediente em tudo, e que morreu na cruz, sofrendo castigo pelos pecados dos homens. Se você crê na justiça de Deus, é nisso que você crê. Você diz: eu creio em Cristo, eu vou entrar no céu por Cristo. Então eu vou viver como um servo dele, porque ele já fez aquilo que eu deveria fazer e não conseguiria fazer. Crer que esse sacrifício foi por mim, foi por ti, que foi algo substitutível, que Jesus substituiu na cruz, que o céu já está garantido. Não é que eu vou garantir ainda, mas é que já está garantido, que nada poderá impedir que você entre no céu, não por você, mas por Cristo. Isto é o que te faz um crente. Esta é a justiça da fé que o texto apresenta. Justiça da fé é aquela que não faz, mas crê, que não se esforça para ter, mas crê e descansa sinceramente, que já tem, porque recebeu. Deus se satisfez em Cristo por nós, e devemos crer e descansar nele. Se cremos que a justiça foi feita em Cristo, então entenderemos que Deus já efetuou a sua justiça, e que ele já está satisfeito. Analisemos as palavras de Paulo, para nós compreendermos melhor esse assunto tão difícil, que até o apóstolo Paulo, ao ouvir as palavras de Paulo, disse: e tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro disse isso lá na segunda carta, capítulo 3, versículos 15 e 16. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos expor aqui o que Paulo falou a respeito do objetivo da lei,
os versículos 19 e 20 é que tratam esse respeito. Veja, irmãos, Deus ele quer ser obedecido. O homem não quer obedecer. Já viu aquela coisa? Como que a gente quando vê criança, quem é pai, aí se você não experimentou, aí você vai ver. Quando você quer que uma criança faça alguma coisa, é mais fácil você dizer para ela não fazer do que fazer. Você vai lá e faz, ela não faz. Diz, não faz, você vira as costas, ela vai lá e faz. Essa atitude faz parte da nossa natureza. O homem não quer obedecer a Deus. A lei ela serve como um teste, como um modo de Deus revelar a rebeldia natural que tem no nosso coração contra Deus. Essa rebeldia mostra que nós nos fazemos condenáveis por não aceitar que Deus, o Criador, tenha direito de dirigir a coisa criada como Ele quer. Nós queremos que seja do nosso jeito. No fundo, nós dizemos que nós viveremos como quisermos. E Ele não pode exigir que vivamos como Ele deseja. A lei ela nos foi dada para revelar a rebeldia que sempre esteve no coração dos homens. A primeira lei foi dada lá no Éden. Deus proibia Adão e Eva de comerem do fruto proibido. Que fruta era essa? Não importa a fruta. E nada importa, pois a proibição ela visava revelar ao homem que esse homem não quer obedecer a Deus. Satanás, travestido de serpente, induziu Eva a se rebelar e desejar algo proibido, a descrer da ordem dada por Deus, a pensar que Deus não queria que eles tivessem ótimas experiências. O resultado a gente sabe o que aconteceu. Depois Deus escolheu Abraão para fazer dele, da sua descendência, um modelo do relacionamento de Deus com os homens. Deus queria se revelar como Deus que tem um povo, que ama um povo, e como Ele trata esse povo com amor. Para esse povo, Deus deu leis. Veja, preste atenção nesse texto. Em Êxodo 19, 5 a 9 diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, preste atenção, e guardardes a minha aliança, veja, guarde isso aí, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São essas palavras que falarás a seus filhos, aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Deus disse, guardareis a minha aliança. E o povo então respondeu, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou as palavras do povo ao Senhor. Vocês viram Deus aqui dar alguma lei para eles? Dar algum mandamento para eles? O que Deus disse é para guardar a sua aliança. A aliança foi feita por Deus com Abraão, lá em Gênesis 3,15. Lembra quando os animais foram partidos? E apenas Deus passou entre os animais? Eu volto a repetir, esse era um jeito de fazerem alianças do passado, negócios eram feitos assim. E aí, uma vez que os animais partidos, os dois elementos dessa aliança passavam, dizendo, se alguém quebrar a aliança, vai acontecer comigo o que aconteceu com os animais. Ou seja, quem descumprir morre. Só que lá em Gênesis 3,15, Abraão partiu os animais e só Deus passou. Por quê? Porque Deus sempre soube. Deus nunca esperou que o seu povo obedecesse fielmente a qualquer lei. Não foi para que obedecessem que ele lhes deu leis, mas para revelar que não obedeceriam, para revelar a rebeldia do coração deles. Eles teriam de confiar no amor de Deus para salvá-los, e não em si próprios, não na sua capacidade de obedecer. Assim era o conteúdo da aliança de Deus com Abraão, e Deus queria que eles guardassem esta aliança. Veja o que Deus disse sobre o povo. Primeiro, o que Deus disse a Moisés: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor. O povo disse para Moisés, diz tudo o que Deus disser, e tu nos dirás o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. O povo está aqui pronto para cumprir lei. Agora veja o que Deus diz dessa disposição do povo de cumprir a lei, lá em Deuteronômio 5, 25 e 29. Eu ouvi a palavra desse povo, as quais te disseram,
Em tudo falaram eles bem. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Veja, meus irmãos, que Deus ele sempre soube que nenhum dos seus obedeceria à lei. Deus disse, quem dera eles tivessem um coração pronto para obedecer. O nosso comportamento em nada mudou. Nós continuamos querendo cumprir leis para nos sentir bem. Veja o que Paulo diz desse texto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos analisar um pouco essas palavras que foram ditas aqui. Sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A lei ela servirá para que todos sejam calados diante de Deus, pois todos são culpados. Essa foi a primeira afirmação dele. Nenhum homem conseguirá cumprir fielmente os preceitos da lei, apesar de tentar, apesar de se esforçar. Não é uma questão de vontade, é uma questão de força interior. Falta essa força ao homem. Desse modo, o homem quer cumprir algo para sentir incrédito, para poder dizer para Deus, eu consegui. E Deus dá a lei exatamente para mostrar, você não consegue. A lei não foi dada para justificar ninguém. Alguém aqui já recebeu uma comenda do governador ou do presidente porque cumpriu leis? Não, mas se descumprir vai para a cadeia. Mas o cumpridor da lei não merece nada por cumprir a lei, porque é dever. Veja, meus irmãos, a lei não foi dada para justificar ninguém, ela foi dada para revelar o mal contido no coração dos homens, para revelar a arrogância humana e a sua autonomia inútil. Foi como se Deus dissesse, eu sei que vocês não conseguem, mas como vocês querem tentar, eu vou deixar. Mas no final não diga que eu não avisei. Deus disse, eu sei que vocês não vão cumprir. O que ele está dizendo é, eu quero só que vocês dependam. Sempre foi assim. Então não importa a disposição humana em tentar acertar, sempre errará. As imperfeições humanas estarão no seu coração, na sua mente, no seu coração, nas suas motivações. Está tudo corrompido dentro de nós. As nossas motivações internas nos levarão sempre para longe de Deus e nunca para perto dele. Se alguém espera poder apresentar um currículo de fidelidade a Deus para fazê-lo satisfeito por sua obediência, desista. Deus ele não espera isso de você, porque Ele sabe que se depender de você, você não vai chegar perto dele. Ficará pelo meio do caminho. Por isso é que Ele estende a mão para te carregar e quer que você dependa sempre dEle. Por que existem placas de avisos? É para inibir as pessoas de fazerem as coisas que são proibidas, que fazem mal. Os animais do zoológico, por exemplo, eles têm uma alimentação balanceada, mas as pessoas jogam alimentos que fazem mal para eles. Então a placa só lembra as pessoas de que elas naturalmente vão fazer mal aos animais. Lembra das placas de trânsito? Por que elas existem? Porque normalmente os homens, eles colocam a sua vida e a vida das pessoas em risco. Ou seja, a placa vai dizer, esta pista, o ideal dela é andar nessa velocidade para a tua segurança. Então, aplique esse princípio da existência de todas as placas e você vai ver que é a razão de ser delas. Foi isso que Paulo disse sobre as leis. Em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. As placas lembram que nós não agimos corretamente. A lei vem mostrar que nós erramos. A lei revela que você não respeita a Deus. Isso os 4 primeiros mandamentos vão mostrar isso. A lei também vai dizer que você não respeita o próximo. Dos 10, os 6 últimos mandamentos. É um desrespeito natural, no qual os homens revelam a sua rebeldia. Os homens são rebeldes. A lei, ela só revela isto.
Em segundo lugar, Paulo apresenta Jesus Cristo como o cumprimento da lei de Deus, é o que vai mostrar do versículos 21 a 26. Deus esperava que o homem cumprisse a lei? A gente já viu aqui que não. Já mostramos isso pelas palavras ditas pelo próprio Deus, de que ele já sabia que os homens não iriam cumprir a lei. O que Deus queria então ao dar leis? Queriam que dependêssemos dele, da sua justiça. Foi isso que foi prometido para Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. Nascerá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Deus aqui queria que os homens crescem no ente santo que viria destruir as obras de Satanás. O conteúdo desse versículo é conhecido como proto-evangelho. Esta é a primeira promessa da justiça da fé. Os homens teriam que crer naquele que viriam esmagar a serpente, não crer que eles mesmos esmagariam a serpente. Isaías 49:3, quando o profeta fala sobre o servo sofredor, o Messias prometido, ele diz: e me disse, tu és o meu servo, és Israel por quem eu hei de ser glorificado. Isso deixa claro que Deus não esperava que homens lhe fossem completamente fiéis ou que cumprissem sua lei, mas que o Messias, e somente o Messias, seria o Israel por quem Deus seria glorificado. No estudo passado nós vimos que o povo de Deus é quem expõe Deus ao escárnio. Os ímpios fazem escárnio do nome de Deus por causa daqueles que conhecem a Deus. Por mais cuidadosos que nós sejamos, sendo a igreja do Senhor, deveríamos ser perfeitos nos nossos comportamentos, mas não somos. Então nos tornamos a razão de que os ímpios blasfemem contra Deus. Nós não cumprimos a lei e ainda envergonhamos a Deus. O Messias, somente ele, cumpriu completa e perfeitamente a lei e ele sim agradou o Pai. Por isso que Paulo, nesse texto diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O texto apresenta Jesus como a manifestação da justiça de Deus. Deus deixou claro que somente em Jesus a justiça de Deus seria completamente satisfeita. Nenhum homem, por melhor que seja, conseguirá esse feito. Jesus é a justiça de Deus encarnada. Como assim? Antes da fundação do mundo, antes de criar os homens, Deus sabia como os homens agiriam, como pecariam, como lhes seriam rebeldes. No conselho da Trindade, o assunto homem entrou em pauta. O Pai não podia aceitar tal comportamento da sua criação. Teria de condenar esse homem pelo seu comportamento e destruí-lo porque merecia essa condenação. A Trindade sabia que, agindo de acordo com os seus corações, os homens afundariam cada vez mais no poço da sua existência. Cristo, o Filho, ele decidiu oferecer a sua vida em lugar dos homens para salvá-los. Por isso, em Apocalipse 12, se não me engano, 12:8, nos diz que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo, visto que, tendo decidido dar a sua vida, nada podia fazê-lo voltar atrás, nada podia fazê-lo desistir. O Pai poderia tratar os homens com misericórdia desde Adão, porque trataria os pecadores como justos por causa da obra graciosa de Jesus, que ainda não tinha morrido, mas que era certo que morreria no tempo presente. O Espírito Santo seria o agente transformador, sempre foi. Ele habitaria nos seus corações e seria ele que agiria no coração humano para levar-nos então ao arrependimento, para imputar em nosso coração a fé, para promover as transformações necessárias em nós. Jesus, como a justiça de Deus, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O que quer dizer isso? Lei e profetas era como os judeus chamavam a Torá, que eram o Antigo Testamento. Hoje a gente tem a Bíblia completa, Novo e Antigo Testamento, mas eles só tinham o Antigo, e era conhecido pelos judeus como leis e profetas. E Paulo o que está dizendo é: a Bíblia que vocês têm, ela testemunhou que Jesus Cristo é a justiça de Deus, o Messias que viria cumprir a lei de Deus. A justiça da fé nunca foi segredo para o povo de Deus, Deus lhes revelou claramente essa verdade. Os profetas falaram do Messias. Isaías, o maior dos profetas messiânicos, ele não foi o único.
Isaías apresentou como servo sofredor. No capítulo 53:5, fala claramente de que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele deixa claro aqui que Deus não vai nos aceitar, não é pelo que nós fazemos, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele sim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto não deixa dúvida sobre o caráter da vinda do Messias. O seu propósito nunca foi político, foi que os judeus acharam, mas sim substituir homens. João registrou essa verdade ao afirmar que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Lá em 1 João 2:2, ele viveu para nos substituir. Propiciar é garantir que outro receba o que não merece. Quer ver um exemplo disso? Eu não tenho crédito, eu fiz muita coisa errada, mas eu estou precisando comprar alguma coisa a prazo e eu não tenho crédito, mas o dono da loja conhece seu Hélio, e seu Hélio vai lá e diz, pode confiar, se ele não pagar eu pago. Então o seu Hélio propiciou o crédito a mim, eu não tenho crédito. Então veja o que João diz, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele propiciou que nós pudéssemos receber a salvação da parte de Deus, morrendo em nosso lugar. Ele nos deu um crédito. Então veja, ele nos propiciou que nós fôssemos aceitos então pelo Pai. A propiciação é a expiação ou o pagamento pelos pecados, para fazer a justiça e obter o perdão de Deus. No Antigo Testamento isso era feito com o sacrifício de animais. No Novo Testamento, Cristo veio, se tornou o sacrifício perfeito, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se tornou a justiça de Deus. Deus, ele é justo e perfeito, e por isso ele não pôde deixar que o pecado sem punição. Todos pecamos, e a consequência do pecado é a morte. O homem não poderia morrer por si mesmo, para se purificar, pois se o homem morresse por si, a sua morte seria apenas o castigo do seu pecado. Por isso a necessidade de um homem puro. Por isso que Deus, ele se fez homem, viveu como homem perfeito, deu a sua vida na cruz para que um homem morresse pelos homens. Tudo isso que Jesus fez gera do conhecimento dos judeus, pois os profetas lhes avisaram como seria o seu modo de salvar os homens. Foi por isso que Paulo disse que a justiça da fé foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Foi avisado, Jesus virá. Tendo afirmado que a justiça da fé gera do conhecimento geral, por ter sido revelada por Deus as suas Escrituras, Paulo afirma a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Paulo expõe o modo como o homem pode se apossar da justiça de Deus. Ele não se apossa por praticar boas obras, eu estou em paz com Deus porque eu fiz a coisa certa. Mas ele se apossa não por ter praticado boas obras, mas por ter crido no Senhor. Ele só se apossa da justiça de Deus pela fé. O pecador terá de confiar, terá de ter fé de que os atos de Jesus já foram imputados nele para a justiça, que por isso que Paulo identificou como justiça da fé. É isso que Jesus disse, quem crer será salvo. Então não é pelo que você fez, é por aquilo que ele fez. O autor aos Hebreus, ele afirma, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Só que o homem não tem fé por si mesmo. Onde é que você consegue fé? A fé, você não pode conseguir nem alcançá-la. É por isso que Deus dá fé ao homem, para que o homem possa crer e viver em paz com Deus. Alguém abra para mim aí Hebreus 4:2. A fé é um presente de Deus para esse fim, e nós já conhecemos o texto de Efésios 2, 8 e 9. Mas agora vamos ver algo interessante em Hebreus 4:2. Vamos lá? Hebreus 4:2. Vem aqui, rapidinho, lê aqui.
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A mesma palavra foi pregada para vários. Só que a palavra foi aproveitada por nós e não por eles. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. Nós lemos lá em Efésios 2, 8 e 9, a fé não vem de vós, é dom de Deus. O pecador, de posse pela fé que foi dada por Deus, com fé na justiça de Cristo, se torna ousado e se aproxima de Deus, crendo que será tratado como justo diante de Deus, porque Deus em Cristo já nos declarou justo. Isso é o processo da justificação. Essa atitude é possível àqueles que creem. Sem fé, nenhum homem nem ao menos compreenderia a justiça de Deus, muito menos teria condição de se apossar de algo que ele nem ao menos desejaria ou compreenderia. Mas essa justiça seria apenas para os judeus, já que eles foram testemunhados então pela lei e pelos profetas? Não. É isso que Paulo então ele passa a ensinar, porque não há distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo já ensinou que os judeus eles não serão privilegiados, pois como todos os povos pecaram, eles também. E como Paulo diz aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A justiça da fé poderá ser acessada por todos os povos, indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Qual é o preço a ser pago pela salvação? O que os pecadores têm que fazer? Quais os sacrifícios e esforços são cobrados dos pecadores para que recebam tamanha salvação? Nenhum esforço, nenhum ato de obediência, nenhum sacrifício, nenhum ato da pessoa, do pecador poderia dar o que somente Jesus pode dar e que somente pode ser aceito pela fé. Por isso é que é chamado da justiça de Deus como a justiça da fé. E isso gratuitamente. Olha o que o texto diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Veja, meus irmãos, que você será justificado gratuitamente. Deus ele te declarou justo sem que você pagasse nada, sem que você fizesse nada, a não ser crer. E com a fé que Ele te deu, não terá de fazer ou pagar nada, nenhum esforço ou sacrifício será cobrado de você para você ser salvo, pois a salvação é recebida por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus foi fiel no teu lugar. O castigo que você merecia, Ele levou sobre si. Como já vimos, Ele propiciou o teu perdão. Você só precisa crer. Foi Deus quem propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A salvação ela não foi uma ideia de homem pecador. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, caída, jogada, usando droga, não é delas a ideia de se salvar e de se livrar do vício. Tem que vir alguém de fora para tirá-los de lá. Do mesmo jeito, a salvação não foi ideia do homem, não foi um clamor do homem, eu quero ser salvo. Não. Foi ideia de Deus, o texto acabou de dizer isso. Foi movido pelo amor de Deus, eu preguei aqui no domingo, o texto lá de Efésios 2, 8, que diz, mas Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, porque nós estávamos no estado deplorável, Ele nos deu vida. Foi por misericórdia, foi proposta do ser que foi ofendido, Deus, que seria o modo como os pecadores seriam aceitos, a regra é dele, pois o ofendido foi ele. Quem resolveu não olhar para o nosso pecado, mas olhar para a pureza de seu filho, foi o próprio Deus. Mas não é justo que eu seja salvo, sendo que eu sou pecador, não é justo mesmo, porque esse é um ato de misericórdia. O justo seria que eu fosse condenado.
mas como é misericórdia de Deus, Deus propiciou então que eu fosse aceito através de Jesus. E ele resolveu aceitar a fidelidade de Jesus em lugar da infidelidade dos homens. Foi a vontade divina que Jesus fosse oferecido como propiciação. E é também a vontade dele que essa justiça seja aceita somente por fé, que ele mesmo dá para que esses pecadores possam habitar com ele eternamente. Desse modo, Deus manifestou a sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo justificador daquele que tem fé. Deus não divide a sua glória com ídolos, e muito menos com pecadores. A glória da salvação de pecadores pertence só a ele. Por isso é que Isaías 43, 12 diz: eu anunciei salvação, eu realizei a salvação e eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Onde é que entra o homem aqui? Eu anunciei, eu realizei, eu fiz ouvir. Está na mão de quem a salvação? Na mão de Deus. Todo o processo está nas mãos dele. E ele salva quem quer, na hora que quer, mas também rejeita salvar aqueles que ele não quer salvar. É direito dele, ele que foi o ofendido. E ele não será injusto se condenar este ou aquele, pois todos nós merecíamos a condenação. Se Deus resolvesse me condenar, era direito dele, porque eu sou um pecador. Mas ele decidiu me salvar, como decidiu a você. Então, de nós deve ter, então, o sentimento de gratidão e o esforço por sermos santos, porque esse é o desejo dele. Em terceiro lugar, Paulo revela que ninguém terá motivos para ter orgulho por ser salvo. Versículos 27 e 28 diz: onde, pois, a jactância é orgulho, foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Uma vez, estando na igreja, pregando sobre a salvação pela graça, uma irmãzinha levantou e, certa irritabilidade, ela disse assim: de algum modo eu tenho que merecer alguma coisa pelo que eu faço. Esse, meus irmãos, é a dura verdade a respeito dos méritos. Mérito não existe diante de Deus. Eles não existem mesmo. Ninguém poderá chegar a dizer: Senhor, mas eu fiz isso. Mas isso que essa irmã falou, esse é o desejo nosso, de querer ter algo para oferecer. Por isso que em Efésios 2, 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Tratando sobre a justiça da fé, mostrando que a justiça de Deus não é recebida de outro modo, a não ser pela fé. Depois de falar que a fé é um dom de Deus, Paulo diz que a salvação não será recebida por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém terá motivo de dizer: eu fiz. Essa foi a explicação de Paulo, mostrando que diante de Deus ninguém terá motivo de vangloriar-se ou de orgulhar-se, pois a entrada de qualquer pecador no céu será sempre um ato de misericórdia, pois ninguém merece entrar nos céus. Foi por isso que Paulo disse essas palavras, após afirmar que a justiça divina só será recebida por fé. Ele disse: onde a jactância foi de todo excluída. Por quê? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Paulo exclui qualquer arrogância humana diante do Salvador. Não importa se a pessoa passou anos na igreja, ou se confessou como Salvador no último momento da vida. Não importa se trabalhou com afinco, se foi missionário, pastor, se foi presbítero, diácono, se foi membro dedicado da igreja. Não importa se fez campanhas de oração, de coleta de alimentos, de agasalhos para carentes. Não importa as obras praticadas pelo pecador, pois por obras de obediência ninguém será salvo. Só será salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que Paulo conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado independentemente das obras da lei. É por isso que toda altivez é combatida. Deus exalta o humilde, mas ele abate o orgulhoso. Lá em Provérbios 16, 19, ele afirma: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Ele começa a lista dizendo: olhos altivos, e depois ele fala os outros 7. Veja aqui, meus irmãos, que o primeiro
item da lista é olhos altivos, ou seja, Deus ele repudia o orgulho humano. Nosso relacionamento com Deus, ele deve ser movido por um coração quebrantado, humilde, cheio de gratidão. Gratos pela misericórdia oferecida e contentes por, mesmo sem merecimento, nós temos recebido a nossa salvação vinda da parte dele. Em quarto lugar, irmãos, e último lugar, Paulo afirma que Deus é o Salvador de todos. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim. Não vou ler o texto todo, que nós vamos repetir um pouco mais. Alguns dos ouvintes de Paulo, que eram gentios, devem ter feito essa pergunta. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Foi essa pergunta motivada por causa do comportamento exclusivista dos judeus, que afirmaram que Deus era somente deles. Aqueles que deveriam propagar Deus ao mundo fecharam as portas e ficaram somente com Deus para si mesmos. Paulo respondeu, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, e ele justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O processo da justificação é o mesmo para todos, quer seja judeu ou não. É por meio da fé em Jesus, estando circuncidado ou não. A fé em Cristo é o ponto central que definirá sobre a salvação. Lembrando que Abraão, quando recebeu a promessa, ele não era circuncidado. Deus deu os 10 mandamentos, era a lei de Deus. E esta revela a ética divina, os princípios exigidos por Deus, de Deus para o seu povo. Mesmo sabendo que o povo não conseguiria cumprir os 10 mandamentos, ele expôs o que ele queria. Aí fizeram essa pergunta para Paulo: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos. É como pessoas que dizem, vamos pecar porque a salvação é de graça? Não, porque Jesus, para nos salvar, ele teve que cumprir a lei. Então eu agora posso descumprir a lei? De jeito nenhum, eu tenho que me esforçar. Agora não para cumprir a lei, para conquistar os céus, mas porque eu já fui conquistado, então eu tenho que me esforçar para agradar ao meu Salvador. A dúvida era, se cremos que a justiça de Cristo é atribuída a nós, então não precisamos cumprir a lei? A resposta de Paulo é que a fé em Cristo deve reforçar o nosso desejo de agradar a Deus e cumprir os 10 mandamentos como toda a vontade de Deus. Se Cristo teve de obedecer, é porque Deus requer de todos a obediência. Se ela nos era impossível por nosso coração corrompido, agora temos de nos esforçar para fazer aquilo que Cristo fez por nós. O fato de Cristo ter satisfeito a justiça de Deus não nos dá o direito de quebrar os seus mandamentos. Pelo contrário, deve nos fazer desejar cumprir todos eles. Devemos ser motivados pela gratidão por tudo que Ele nos fez. Se cremos que Cristo cumpriu a lei por nós, então afirmamos ser necessário cumprir a lei. Assim, nós confirmamos e não negamos a lei. Jesus Cristo é a justiça da fé. Ele é quem fez tudo o que nunca ninguém, nenhum homem conseguirá fazer. Ele foi perfeito e temos de crer, sem duvidar, de que a nossa entrada no céu está garantida. Duvidar da nossa salvação é descrer da obra de Cristo. É afirmar que Ele não fez tudo o que era necessário. É como se disséssemos que é preciso que nós completemos a sua obra. Se preciso completar, é porque ela foi imperfeita, e ela não foi. A obra de Cristo foi perfeita. Quando Ele disse lá na cruz, está pago, ou seja, está completo, a minha obra foi completa. Meus irmãos, nós estudamos hoje sobre a justiça proveniente da fé. Paulo mostrou que o objetivo da lei, qual era o objetivo da lei? Depois ele mostrou Cristo como cumprimento da lei de Deus. Depois ele mostrou que ninguém terá motivos de se gloriar diante de Deus. E mostrou que Deus é o Salvador de todos os homens. Todo o nosso relacionamento com Deus tem como única fonte a fé. A fé nas suas palavras, crendo que Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu, que Ele manterá toda a sua palavra e que, tendo dito que nos salvaria por causa da obra de Cristo, Ele já nos salvou. Crer nessa palavra, crendo nessa palavra, nós devemos nos fortalecer e nos unir cada vez mais ao Senhor, sendo-lhe fiel em tudo e cumprindo toda a sua vontade, obedecendo em todos os aspectos, mesmo nos mais simples. Pois se Cristo cumpriu
tudo por nós, é porque o Pai quer que o cumpramos. Mesmo que não conseguimos cumprir, faremos todo o esforço possível, sabendo que, caso não consigamos, Jesus já foi fiel em nosso lugar e por nós. Por isso que quando nós pecamos, nós temos que levantar, olhar para o autor e o consumador da fé, pedir perdão ao Senhor, reconhecer o erro e continuar caminhando, procurando a fidelidade ao Senhor. Creiamos nele, pois crer em Cristo é viver sobre a justiça da fé, e isso faz com que nos faz crentes, e é isso que nos une a Deus. Então essa, meus irmãos, esse é o estudo da justiça da fé, que todos nós temos que ter e temos que depender. Que nós possamos, então, viver essa justiça, procurar, então, crer de todo o nosso coração e nos esforçar diante do Pai para agradá-lo por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Amém?